de animais por canis, pet shops e demais estabelecimentos clandestinos, inclusive por meios eletrônicos no Estado. Registro a presença dos nobres deputados Caio França, José Américo, Márcio Nakashima e delegado Bruno Lima. Registro também algumas justificativas de ausência do deputado Xerife do Consumidor e também da deputada Adriana Borgo e também da deputada Maria Lúcia Amari. Solicito ao secretário a leitura da ata da última reunião. Pela ordem, senhor presidente. A palavra, Márcio Nakashima. Gostaria de pedir a dispensa da leitura e considerá-la lida. É regimental o pedido de Vossa Excelência. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão. Fica considerada aprovada a ata da reunião anterior desta CPI. Vamos então à pauta da reunião de hoje. Item número 1, requerimento 46 de 2019, de autoria do deputado delegado Bruno Lima, para convite do senhor Noraldino Lúcio Dias Júnior, deputado estadual por Minas Gerais, administrador público, com o objetivo de prestar informações sobre atuações específicas em casos de criação ou venda de animais. Em discussão o requerimento. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em votação, os senhores deputados que forem favoráveis ao requerimento permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento. Bom, agora convido para juntar-se à mesa o Major Emerson, ele que é representante do Comando de Policiamento Ambiental do Estado de São Paulo. Já vou chamá-los. Gostaria também de chamar o senhor perito doutor Adriano Mari Pascotto, representante da Superintendência da Polícia Técnico-Científica. E também gostaria de chamar o superintendente Valmir Cardelli, da Superintendência da Polícia Rodoviária Federal do Estado de São Paulo. Cordelli, me perdoe. Bom, nesse momento, convido o Major Emerson para lhe conceder a palavra, né, para prestar esclarecimentos a respeito da atuação do Comando de Policiamento Ambiental do Estado de São Paulo, né, em relação a casos de tráfico de animais, venda irregular no Estado de São Paulo. Nós estamos seguindo aqui uma dinâmica de os senhores falarem 10 minutos, né, na sequência a gente abre para perguntas e eu acho que para o bem aí do dinamismo da reunião, a gente pode fazer o seguinte, 10 minutos para cada um dos senhores e na sequência a gente abre para as perguntas. Podemos fazer assim, então? Então, vamos começar com o Major Emerson. Fique à vontade. Boa tarde a todos. Major PM Emerson, do Comando de Policiamento Ambiental. Com relação ao tema aqui sobre o CPI de venda de animais, o policiamento ambiental, ele tem uma atividade de fiscalização mais priorizada com relação aos animais silvestres. Pelo que eu vi no tema aqui, parece que é mais com relação aos animais domésticos. O tema ele engloba também os silvestres. O escopo da CPI engloba. De fato, as últimas oitivas foram direcionadas para
os domésticos, cães e gatos, mas o nosso escopo ele permite, e é importante, inclusive, o conhecimento do senhor até para a gente poder... Presidente, ampliar. Claro. posso estar sendo exagerado ou inoportuno, mas a questão do javali e dos cruzamentos do javali, nós vamos tratar isso às 4 da tarde ou podemos... É às 4 da tarde, né? Nós temos uma reunião da Comissão de Meio Ambiente sobre isso. Eu entendo que dentro do escopo da CPI, eu acredito que seria interessante, se ele, mas por acaso, considerar. se o senhor tiver condições de falar alguma coisa, talvez fosse o caso. Senhor. Mas só... Eu acho que a gente poderia colocar isso nas perguntas, pode ser, deputado? Pode ser. Porque eu acredito que o nosso convidado ele deve... Em primeiro lugar, deixar ele realizado... livre para falar isso, de claro, animais, tranquilo. de animais silvestres, até porque, por exemplo, na região do Jupiá, Urupugá, Ilha Solteira, nós tivemos várias queimadas, queimadas criminosas, inclusive, na região da Ilha Comprida, do Rio Paraná. Região de Castilho. De Castilho, exatamente. Nós tivemos vários animais queimados, tá? E foi um incêndio criminoso, que foi debelado, mas, né? É isso. Então, mas mesmo assim, a Polícia Ambiental ela esteve presente lá, colaborando no combate, e ainda foi feita as autuações devidas com relação aos responsáveis que deram início à queimada. Eu acompanhei, inclusive acho que vocês foram muito bem, mas o problema é que de algum jeito puseram fogo e o fogo queimou e atingiu os animais. Não pegou infelizmente, tudo. quando tem uma queimada, o trabalho foi acaba bem acarretando feito. isso aí. O trabalho foi bem feito, teve pessoas como indiciadas, né? O fogo também, os bombeiros atuaram rapidamente, mas é zona rural, né? Até você ir lá é um problema. A extensão da área e o momento que tudo está seco, né? Não está chovendo na região. Exatamente. Isso colabora com qualquer tipo de propagação de incêndio, né? E é uma ilha que não tem ponte para a ilha, você vai de barco só. É algo que dificulta mesmo a atuação até das autoridades que estão presentes na região lá. Claro, verdade. Tá bom. Bom, com relação ao policiamento ambiental, vamos falar também sobre a questão dos animais, principalmente dos animais silvestres. Anualmente, o policiamento ambiental ele realiza a fiscalização de animais em cativeiro, aqueles animais que estão dentro da residência das pessoas. E aqui a gente verifica, quando a gente recebe uma denúncia, nós acompanhamos lá, comparecemos no local e verificamos se a pessoa tem ou não tem o licenciamento do órgão competente. Nesses casos aí é feita toda a questão de apreensão e a destinação dos animais para os locais credenciados pelo IBAMA. E também realizamos operações no sentido de inibir o tráfico no estado de São Paulo, no tocante aos animais silvestres. A gente tem muitas feiras do rolo, principalmente na região metropolitana de São Paulo, na Zona Leste, na Zona Sul, e são feitas diversas operações no intuito de coibir esse tipo de atividade. Tá? Também são feitas ações conjuntas com o pessoal da rodoviária federal e também com a Polícia Rodoviária Estadual, no sentido de fazer abordagem de carros, de caminhões, de ônibus, que tragam escondidos dentro do seu compartimento animais silvestres. Porque é uma situação até de maus tratos, a forma que esses animais são trazidos para o polo consumidor, que acaba englobando principalmente aqui a região metropolitana de São Paulo. Aqui tem um polo consumidor muito grande, também em razão do valor que acaba atraindo o interesse dessas pessoas, e também alguns também têm por desconhecimento de lei. Às vezes ele acha que é uma coisa cultural, ele não tem uma noção de que aquilo lá é algo irregular, e ele adquire um passarinho, acaba prendendo num alçapão e inicia uma criação desses animais. Só que isso acaba causando desequilíbrio, né, na nossa natureza aí. O que mais?
Com relação a animais domésticos, nós temos 2 sistemas de entrada dentro da Polícia Militar e Ambiental. Um é a DEPA, que é a Delegacia Eletrônica de Proteção Animal, que foi desde 2016 ela está em vigor. É um portal eletrônico que está cadastrado no site da Secretaria de Segurança Pública. E através desse, a pessoa que achar que quer fazer uma denúncia de maus tratos contra algum animal doméstico, cães, gatos, cavalos, ele acaba fazendo esse contato nesse sistema. Quando ele entra lá, quando for um caso de emergência, ele tem a orientação de ligar para o 190. Aí o pessoal do 190... Acionado pelo 90. Isso. O caso emergencial. Porque o cara está batendo no cachorro na hora, no meio da rua, ou está fazendo algo que... Um cavalo numa charrete. Um cavalo numa charrete há muito tempo, com mais condições do uso dele. E, nesse caso, o site já acaba orientando para ligar para o 90 para poder poder demandar uma viatura para atender essa ocorrência o mais rápido possível. Caso ela não seja emergencial, que ele vê que é uma situação de maus tratos, um exemplo, o cara não deixa comida para o cachorro, não deixa água, as condições dele de abrigo contra as intempéries ele não deixa adequado, ele acaba registrando essa ocorrência no sistema DEPA, na internet lá, e essa ocorrência depois ela é migrada para o sistema da Polícia Militar, que no caso, elas aportam para a Polícia Ambiental e a gente faz o atendimento delas. Em termos de número, em 2018, com relação às ocorrências da DEPA, foram cerca de 7.500 ocorrências que entraram. A maior parte delas, cerca de 4.000, só na região metropolitana. Na região metropolitana de São Paulo. Só que tem um porém. Às vezes, o que a gente acaba tendo uma noção, que com o tempo, e com a experiência nossa, que a maior parte delas são intrigas entre vizinhos. Porque, no final, a gente acaba constatando, a constatação mesmo, o final é de 0,5%. De cada 100 ocorrências, meia ocorrência acaba virando algo administrativo, que vai ter uma penalidade administrativa ou criminal. É um número pequeno. Com relação, agora voltando para um outro sistema que foi criado ano passado, que é do sistema do SIEDAD, né? Sistema Estadual de Defesa dos Animais Domésticos, que é específico aos cães e gatos. Foi um sistema criado para ficar sob gestão da Casa Militar. A Casa Militar ela criou equipes com policiais daquela instituição e ela acabou tendo um acompanhamento veterinário. Em todas as ocorrências tinha um acompanhamento veterinário para poder orientar em relação a isso. Com o passar do tempo, em 2019, em fevereiro, isso aí foi passado para a Polícia Ambiental. A Polícia Ambiental, fora aquelas ocorrências que entram da DEPA, as 7.000 e poucas, foi esse ano. A Casa Militar, mediante um acordo, acabou repassando essa atribuição para a Polícia Ambiental. Mas o complicador é que, tipo assim, nós já atendíamos cerca de, só na região metropolitana, 4.000 ocorrências. E com o sistema do SIEDAD, que tem o sistema CISPET, que é um sistema eletrônico que a própria Casa Militar criou, ele tem hoje, nós temos hoje, desde 1º de outubro, contando que o pessoal da Casa Militar atendeu, até agora que a Polícia Ambiental atendeu, tem 4.800 denúncias encerradas. E dessas 4.800 ocorrências, foram 27 ocorrências que ensejaram maus tratos em relação ao CISPET. Então, mesmo assim, a gente fazendo um cálculo, continuamos naquela questão do 0,5%. Nós achamos importante o policiamento ambiental com relação a essa questão de dar esse atendimento
de dar essa possibilidade de dar uma segurança para os animais, sejam domésticos ou silvestres. Só que a gente tem um porém, que como esse quantitativo de constatação é pequeno, a gente tem outras demandas também importantes na região metropolitana, que elas precisam ser observadas também. Então, a Polícia Militar, como policiamento ambiental, ela sempre está se desdobrando com relação às suas missões. Ela se desdobra para poder atender a nossa sociedade da melhor maneira possível. E ela consegue fazer isso aí. Só que eu acho importante que a gente precisava dar uma adequada nessa questão de selecionar melhor as ocorrências, porque quem faz o cadastro no CISPET é uma pessoa que ela não tem, talvez, o conhecimento operacional de ponta de linha para saber que aquilo lá é mais uma intriga entre vizinhos do que, de fato, uma situação que vai ser averiguada como maus tratos. Porque a gente está acabando mexendo com recurso público, né? Porque cada ocorrência encerrada é um deslocamento de uma equipe até o local. É um custo isso aí, é um custo alto, de hora-homem, de viatura, de combustível, etc. Então, acho importante esse tipo de CPI, porque a gente começar a pensar em otimizar o emprego dos recursos. Acho que mais uma coisa? Deputado? Não, pela hora, nós vamos ouvir todos e depois Isso, fazer as tudo perguntas, bem é dessa isso? forma? Aí, quem tiver alguma pergunta, de repente, anotar para o final, aí a gente consegue integrar os três assuntos, pode ser? Vamos lá. Legal. Bom, agora então eu gostaria de passar para o Dr. Adriano Mari Pascotto, que é perito, representante da Superintendência da Polícia Técnico-Científica. E, bom, mais uma vez, obrigado, Major Emerson, pelas palavras. Boa tarde a todos. Eu sou Adriano, sou perito criminal da Superintendência. Sou veterinário por formação. Em relação a propriamente vendas, a gente dentro da Superintendência não tem muita relação com isso, porque quem faz tanto a autorização como a fiscalização dos estabelecimentos para venda é a prefeitura, são as prefeituras e os municípios, né? Então, eles que fazem dentro da legislação, que autoriza e faz essa própria fiscalização, né? E tanto em relação com maus tratos, a mesma coisa, o Centro de Controle de Zoonoses, né, e as vigilâncias ambientais dos municípios que fazem essa parte de fiscalização e autorização, né? A perícia trabalha mais na parte criminal, né? Ela não tem nenhum núcleo específico de veterinária, né? Tem algumas coisas relacionadas ao meio ambiente e a perícia quando envolve animal algum local de crime. Quando tem qualquer ocorrência com animal em local de crime, que deixa um vestígio, então faz a descrição. Quando tem um núcleo de crime contra pessoas que fazem sobre ocorrências de cadáver de humano mesmo, eles mesmos fazem toda a descrição do local, o que aconteceu com o animal, no cadáver propriamente dito. E todos os vestígios que são ali achados, como às vezes casos de envenenamentos, algum alimento que pode ter alguma substância, a parte tanto biológica de vômitos, alguma coisa, é mandado. Existem alguns laboratórios que sim fazem a análise desse material para ver. Chumbinho é uma coisa muito corriqueira, como o Major falou, briga de vizinhos, às vezes um animal entra na casa do outro, então a gente tem uma grande ocorrência com alimentos e o chumbinho propriamente dito, né? Então aí faz a análise, é feito o laudo, quando vem pedido da delegacia, então a gente faz essa assistência, né, para a delegacia quando vem esses casos, né? E em relação, como eu falei, de venda propriamente dito, não temos. Quem faz é os municípios, né? E a Superintendência tem uma ideia agora, talvez uma estruturação de ser feito um núcleo de meio ambiente específico para ter de repente, atender mais essa área de veterinária, né? Mas a venda em si, que eu acho que é o tema da CPI, isso é feito pelos municípios mesmos. Perfeito. Bom, obrigado, doutor Adriano. Agora eu passo para o superintendente Valmir, da Superintendência da Polícia Rodoviária Federal no Estado de São Paulo. Doutor Valmir Cordelli. Bom,
Boa tarde a todos. Sou o superintendente da Polícia Rodoviária Federal no Estado de São Paulo. Como o Major falou, o Estado de São Paulo é um receptor de todos esses tráficos de animais silvestres que renda que tenha isso, mercado muito grande. E a Polícia Rodoviária Federal, nós temos combatido isso daí em fiscalizações, e essas fiscalizações são feitas da mesma forma que você vai tentar localizar drogas nos veículos, que são diversos locais. Dentro de caixas de som, você localiza papagaios, macacos. Isso daí nós sempre fazemos a captura, prendemos as pessoas, encaminhamos a Polícia Civil e dali dá o andamento a esses animais da Polícia Civil. A preocupação hoje da Polícia Rodoviária Federal é o quê? É nós mantermos esses animais vivos, porque nós vamos lá, tira do traficante e não conseguir dar esse andamento é uma preocupação para nós. Então, hoje, as rotas, nós já temos essas rotas e os meses, que agora nós estamos tendo os meses propícios a ter os papagaios transitando aí para o comércio ilegal. Então, já tem um pouco de rações que nós formos localizar com ONGs que nos fornecem daí para mantê-los vivos. Você acaba pegando de 300 a 400 animais por viagem quando pega e acaba morrendo 100, 120. Então, isso é uma preocupação. E não só da PRF, na hora que coloque na Polícia Civil, ter isso daí também lá. Nós temos que mantê-los vivos. Não adianta tirar da mão deles e eles falecerem na mão nossa. É uma vergonha no Estado. E outra coisa, já que é uma CPI, nós poderíamos já estar atuando, é que essas concessões de rodovias, elas já tenham um local específico ou alguém já cadastrado para manter algum zoonose, algum veterinário contratado pela concessionária. Em todos os... meu ponto na rodovia, a cada 200 quilômetros, eu tenho quem recepciona isso daí. Seja ele atropelado, animais, cavalos. Os cavalos hoje atropelados não tem como, eles vão morrer mesmo, não tem como. Mas você pega cachorros, hoje você pega na concessionária, se você não obrigar, eles falam, não é responsabilidade minha. A polícia sempre, a Polícia Rodoviária Federal, a Ambiental, a Polícia Rodoviária Estadual, você acaba forçando eles indicarem algum veterinário, mas não está na legislação deles que eles tenham que manter isso daí. Então, isso daí, eu acho que ganham-se muito nessas concessões e não está lá previsto manter esses animais. Então, nós teríamos que criar isso. Vejo que teve preocupações em alguns locais, matas, que tenha que ter as telas de proteções, mas, além das proteções, não é nada eles manterem um veterinário, não são tantos atropelamentos. Isso aí é uma preocupação que nós temos. E também para apreensão, né? Para dar um suporte para você. Positivo. Isso é importantíssimo. A concessionária, ela teria que ter um local para manter. Hoje você pega no Estado de São Paulo, as rodovias federais estão todas concessionadas. Só não estamos ainda Ubatuba, mas ela tem um aporte da rodovia da Dutra, né? Conseguimos manter alguma coisa por lá. Mas a dificuldade nossa é manter esses animais vivos. E pega diversos locais de transporte, maus tratos. E, infelizmente, são pessoas que, eu estava comentando com o Major, eles não têm nem CPF. Não tem CPF por não querer, para dificultar. Não tem CPF porque não pagou os autos de infrações que foram aplicados. Teríamos que ter, no Estado, banco de dados de fácil consulta, para que todas as instituições fossem lá, esse daqui é um traficante, é possível traficante, esse veículo, porque hoje, pela pessoa, nós conseguimos chegar aos veículos. E chegando aos veículos, nós conseguimos fazer monitoramento pelas rodovias. Isso tanto dentro da cidade, do Estado de São Paulo, no município de São Paulo, como nas rodovias federais. Então, hoje nós temos essa preocupação, tem equipes especializadas trabalhando isso daí, e a dificuldade que eu falo maior mesmo é mantê-los vivos após a retirada do comércio ilegal. Perfeito, muito obrigado. Vamos passar para as perguntas. Claro, primeiro inscrito, deputado Caio França, na sequência, deputado José Américo. Antes de passar a palavra, queria só primeiro agradecer a fala dos senhores e queria passar para o deputado Bruno Lima, que é nosso relator, que o senhor colocasse essa ideia dentro da lógica dos projetos, né? Porque o objetivo dessa CPI também é criar algumas leis, né? E realmente isso é uma questão muito pertinente, né? Que nas concessões exista algo nesse sentido. Nós podemos sugerir, sim, já que elas estão sendo renovadas agora, superintendente, pelo menos as estaduais, nós podemos sugerir que elas incluam exatamente a sua sugestão. Não, tudo bem, desculpa, mas nós poderíamos
Com essa obrigação no Estado, nós levamos nas concessionárias nas rodovias federais. Exatamente, Isso claro. daí pode deixar claro. com nós que nós No encaminhamos. Estado nós podemos tornar obrigatório. Perfeito. Nós podemos tornar obrigatório. São 13 concessões, é bastante. Né? E aí você tem uma força para você pedir isso no plano nacional. É super pertinente. Inclusive, eu estive na Mata Ciliar, né, em Jundiaí, e eles passaram essa preocupação. Não sugeriram a obrigatoriedade, mas é super pertinente realmente que seja obrigatório, porque hoje, na prática, eles participam de resgates no estado inteiro e eles não recebem recursos dessas concessionárias. Então, eles acabam tendo que, com exceção de uma, né, acho que a CCR repassa para eles alguma coisa, mas o restante eles têm que efetivamente se virar. Né? Hoje, todas as concessões de rodovias federais e agora estaduais, que eu acompanhei algumas, trabalhamos em conjunto, eles têm um repasse de verba para nos ajudarem em viaturas e tudo mais, mas essa obrigação de recepcionar esses animais, ter veterinários contratados, é o mínimo que eles teriam que fazer. Local, Bom, entendeu? só para a gente Isso custa nada. organizar, então, vou passar a palavra para o deputado Caio França, na sequência para o deputado José Américo, mas realmente muito pertinente. Bom, presidente, primeiro agradecer também a vinda dos 3 representantes da Polícia Ambiental, Polícia Científica e Polícia Rodoviária Federal. Perguntas bem objetivas e rápidas. Primeiro, a gente falou bastante aqui sobre os animais silvestres, em especial no que diz respeito aqui à Polícia Ambiental. É possível a venda de animais silvestres? Ela é permitida? Existe a possibilidade de se fazer a venda de algum animal silvestre? A venda de animais silvestres no Brasil ela é regulada por norma institucional do IBAMA. Então é permitido a venda. Possível. É possível. Animal silvestre e tem uma relação de animais que podem ser comercializados Algumas espécies têm restrição. Algumas não são comercializadas. Não são comercializadas, mas algumas podem ser comercializadas então. E é reproduzido em cativeiro. Tá. Outro questionamento. Quando vocês apreendem esses animais e os responsáveis, sob qual legislação que vocês autuam? Qual é a lei que ampara o ato de vocês? Com relação a animais silvestres, bem como a questão de maus tratos, seja qualquer tipo de animal, é a lei de crimes ambientais, a lei 9605. E aqui no Estado, nós temos a resolução, na parte administrativa, a resolução 48, de 2014. Tá. Então, lei 9605, uma lei federal, Uma lei federal. e uma resolução estadual, resolução 48 de 2014. Da Secretaria do Meio Ambiente. Tá, perfeito. E para concluir, da minha parte pelo menos, sobre a mudança que nós tivemos, que o senhor falou, quando foi criado dentro da Casa Militar, a questão dos pets, né? Não sei como é o nome que o senhor falou, perdão? Tem o CISPET. CISPET. Quando foi criado o CISPET, teve muitos elogios de muitas pessoas envolvidas e tal. Nessa mudança que teve de passar essa competência, essa tarefa para a Polícia Ambiental, na sua avaliação, isso melhorou ou piorou o serviço? E quando foi repassada essa tarefa para vocês, o governo também repassou RH, passou mais pessoas para poder ajudar aumentando o serviço que vocês já tinham? O governo também repassou isso ou só repassou as tarefas? As tarefas elas foram repassadas. Nós tínhamos também, como começou no início com a Casa Militar lá, o apoio veterinário, tinha uma ambulância que acompanhava as equipes. E isso vigorou com a gente até dia 30 de abril desse ano aqui, com o acompanhamento das ambulâncias junto às nossas equipes ambientais. Encerrado esse contrato, não houve renovação e a gente continua atendendo as demandas com relação a isso. Acho que é por aí. Só para concluir, então, na minha parte, que nesse ponto, presidente, eu acho que também é importante a comissão, mesmo sendo de venda de animais e tal, mas acho que foi um retrocesso nesse ponto, passar as competências para a Polícia Ambiental sem dar nenhum suporte para que isso possa ser devidamente correspondido para as pessoas. Então, acho que é importante também que o nosso relator possa, na sua conclusão, apresentar que houve um retrocesso, não por conta de falha da Polícia Ambiental, mas sim porque o governo passou, exatamente, atribuições sem passar novos técnicos, veterinários, equipamentos, inclusive desde abril,
que não conta nem mais com a ambulância, talvez é assim que se chama, né? Com a ambulância que fazia esse atendimento itinerante. Sim. Mas a gente teve um decreto agora em 17 de abril de 2019, ele acabou readequando essa questão do Sistema Estadual de Defesa dos Animais Domésticos. Ele acabou repassando agora para a Secretaria de Saúde, a subsecretaria que era locada, que era subordinada à Casa Militar, ela virou o Centro de Defesa Animal e ela hoje está subordinada à Secretaria da Saúde e ela tem que fazer a gestão, junto com os municípios que fizeram os convênios, da questão da gestão dos animais domésticos, em relação à questão de maus tratos, de controle, etc. Era importante até depois, presidente, em algum momento, convidar o responsável da Secretaria de Saúde que possa também vir aqui para poder fazer a explicação de como é que está o serviço hoje, enfim. Eu nem sei quem é a pessoa que está responsável por isso, mas seria importante depois, em algum momento, também trazê-lo aqui, presidente, junto com... Nós estamos tendo hoje as polícias, mas também o representante da Secretaria de Saúde, que hoje é a responsável, vamos dizer assim, nas suas competências pelos animais domésticos. Agradeço aqui a gentileza da vinda de todos. Beleza. Bom, antes de passar para o deputado José Américo, realmente reforçar as palavras do deputado Caio França, a percepção que eu tinha também era essa, de que nós tivemos um retrocesso na causa animal no Estado a partir deste ano, em termos de estrutura, em que pese todo o esforço, né, dos senhores, mas como foi bem colocado aqui, contratos que foram interrompidos, etc. E estive na Secretaria Estadual de Saúde falando exatamente sobre esse assunto essa semana, e ficou claro que, apesar do retrocesso, há sim uma esperança de que haja uma retomada. Vai melhorar. Hoje o foco da Secretaria, pelo menos dentro da minha percepção, é 100% saúde humana, e o que diz respeito à causa animal nesse aspecto, até porque é o que o SUS permite, e existe, claro, uma coordenadoria que vai agora cuidar efetivamente do bem-estar animal, mas temos aí algumas etapas para retomar, né? Bom, agora passo a palavra para o deputado José Américo. Acho que é importante, bom, em primeiro lugar, queria agradecer a presença de todos vocês, né, do representante aí da Polícia Técnica, do Major, do Superintendente da Polícia Rodoviária Federal. Bom, em primeiro lugar, acho que esse organograma funcional, Bruno, presidente, acho que a gente poderia aqui discutir depois, porque é correto o que foi feito passando as atribuições para a Polícia Ambiental. Correto. Né? Então, a gente deve fortalecer essa transferência, transferindo recursos também, né? Mas é correto. Outra coisa, assim, falando como um leigo, né? Eu acho também que a especialização da Polícia Ambiental é a defesa e o controle do animal silvestre, né? Principalmente. O animal doméstico, acho que é mais uma coisa da Secretaria da Saúde mesmo. E os municípios. E dos municípios. Pelas zoonoses. Deixar essas coisas mais claras, precisam mais claras. Terceiro, eu acho que é necessário, talvez, um aperfeiçoamento da legislação, e a gente também, no orçamento, a gente fortalecer esta área, né? Nós discutimos o orçamento aqui, Major, então, fortalecer essa área, acho que dá recurso para vocês, porque isso passa a ser uma coisa importante na sociedade hoje. A proteção animal, do silvestre, doméstico, passa a ser muito importante. Então, a gente trabalhar isso de maneira... com foco, né? Com foco nisso, já que nós temos o objetivo é a gente criar uma legislação melhor, né? Quarto ponto, quer dizer, ele estava dizendo que a lei ambiental é a base das autuações e tem também uma resolução. Eu acho que a gente pode recolher, inclusive, sugestões do Major, de outras pessoas, para eventualmente melhorar essa resolução. Porque essas coisas foram feitas meio que, de repente, em função de realidades específicas, e depois, quando você executa, você começa a perceber as lacunas. Então, quer dizer, deixar aqui para o Major aberto, que se ele tiver sugestão de melhorar, de esclarecer, tal, pode fazer, porque a gente pode fazer, né? A gente pode fazer a partir daqui. Bom, acho que é isso, né? A coisa das concessionárias que o superintendente falou, eu acho que a gente... Não sei, eu acho que não funciona só
elas darem recursos, que elas têm que prover, elas têm que criar, a cada 200 quilômetros, 150 quilômetros, tem que criar lá, tem que ter um local, tem que ter veterinário. Isso não custa nada para eles, gente. Isso aí é, pelo que eles ganham, imagina, você nem faz conta, nem precisa fazer conta. Ter um veterinário a cada 200 quilômetros, isso não é nada para eles, né? Talvez a Artesp vai ser contra. A Artesp é o sindicato das empresas, né? Devia ser a reguladora, mas é o sindicato. Bom, então acho que é uma coisa importante para a gente fazer, já que nós vamos discutir aqui, na Comissão de Transporte, nós vamos discutir, eu faço parte da Comissão de Transporte, vamos discutir as concessões. Por último, eu acompanhei o caso de Castilho, Major, porque, coincidentemente, eu nasci lá. E vivi em Castilho até os 18 anos de idade, vou muito raramente para lá, mas então eu tenho o mapa da cidade na cabeça, conheço a Ilha Comprida, né? A Ilha Comprida é uma ilha fluvial do Paraná, muito grande, tem 18 quilômetros de comprimento por 700 metros de largura, 500, 700, 600, né? E ali se desenvolveu uma fauna e uma flora muito especial, né? Porque ali fica perto, inclusive, do Parque Estadual do Aguapeí. Por incrível que pareça, a fauna dessa região é uma fauna, às vezes, mais rica que a amazônica. O maior mamífero silvestre brasileiro está lá no Parque do Aguapeí, estado de São Paulo, que é o cervo do Pantanal. Está do lado aqui, do lado de São Paulo, né? E, então, essa ilha, quer dizer, pelo que um amigo meu que acompanhou lá disse, foi um incêndio criminoso, né? Então, eu queria que o senhor tivesse alguma informação, vocês autuaram, descobriram quem foi, o que aconteceu, sei lá. Ele genericamente fez o elogio à Polícia Ambiental, dizendo que a Polícia Ambiental foi muito correta, agiu bem e tal, mas uma coisa genérica, né? E o que vocês descobriram, fizeram, autuaram? Uma pergunta para o senhor. Com relação a essa situação, eu não tenho muita informação, porque foi mais específico ao pessoal do 2º Batalhão Ambiental. De lá. De lá. Eu não tenho todas as informações mais detalhadas. Eu sei que foram tomadas as providências com relação ao incêndio criminoso lá, e as autuações devidas é a parte criminal também. Mas os detalhes, eu não tenho essa informação no momento, me desculpa. Mas descobriram, né? Descobriram quem. Quer dizer, existem pessoas acusadas de terem posto fogo. Sim, né? como teve autuação, sei, claro, foram responsabilizados. Bom, passo a palavra agora para o deputado Bruno Lima. Lorde, senhor presidente, só gostaria de constar, se eu deferisse, por favor, a minha inscrição aí na fala. Tá joia. Bom, boa tarde a todos. Boa tarde, presidente. Obrigado pela presença dos colegas aí. Primeiramente, queria anunciar a presença dos alunos da Universidade 9 de Julho, dos alunos de Direito, que daqui a pouco vão estar no meu gabinete. Sejam bem-vindos à Assembleia. Vai ser um prazer bater um papo com vocês daqui a pouco. Senhor presidente, queria informar essa CPI também, que semana passada aconteceram algumas tentativas de novamente derrubar os trabalhos dessa CPI. Um deputado muito amigo nosso falou que recebeu um grupo de criadores que tentaram, né, pela força desse deputado, de rede social, derrubar e acabar com os trabalhos dessa CPI. Então eu queria constar, queria falar para os colegas também aqui que, infelizmente, ainda estão tentando. Então, já estamos praticamente aí, né, indo para os atos finais da CPI, né, e infelizmente esses atos estão acontecendo. E é o que eu falo, quem não deve não teme. Então isso aqui é um projeto pelos animais, é um projeto que vai sair para os animais. E, infelizmente, alguns tentam ainda burlar os nossos trabalhos, então eu queria consignar isso. Vou ser bem breve também. Eu queria perguntar ao Major se ele já atendeu alguma ocorrência de criador de animal ou qualquer ocorrência do tipo, e qual a sua experiência nesse tipo de ocorrência, para que o senhor enriqueça aqui o nosso conhecimento, por favor. Bom, já participei de fiscalizações de criadores amadores, né, de passeriformes. A gente, quando constata alguma irregularidade, geralmente ela é existente quando tem algum animal silvestre lá que está sem anilha, ou quando está com uma anilha falsificada. Em razão disso, a gente autua o criador por estar mantendo o animal em cativeiro de forma irregular,
a gente faz a apreensão desse animal, levamos para a delegacia e depois fazer uma destinação junto a um setas de destinação final do animal lá. E com relação ao criador comercial, isso aí já é com mais... quem tem que fazer a fiscalização é o pessoal do IBAMA. E aqui na Secretaria do Meio Ambiente é o pessoal do DEFAL, que faz a gestão dos criadores comerciais. Nesses casos aí, a Polícia Ambiental ela vai mais como apoio quando tem alguma irregularidade que o pessoal do DEFAL, da Secretaria do Meio Ambiente, ela detecta. Maravilha. Agora, só uma pergunta para o perito, doutor Adriano. Queria saber se vocês já chegaram a periciar algum local de criação aí de pets, algum local de maus tratos, algum local que foi solicitado perícia pelo delegado da Polícia Civil no momento que ele está elaborando ali um termo circunstanciado de ocorrência. Então, bom, em relação a isso, pelo menos que eu tenho conhecimento, geralmente é o município que faz, eu sou um centro de controle de zoonoses, né? Tanto na venda como na criação, como o Major falou, falta de abrigo, qualquer coisa que envolva maus tratos, tem as delegacias de crime contra animais, eles acionam o município. Com relação à perícia, a gente não faz especificamente sobre isso. É porque eu estou falando porque uma ocorrência que eu fiz semana passada e o delegado de Cotia solicitou perícia. E o perito foi, fotografou. Por isso que eu estou perguntando. Tá. Não sei aqui na Grande São Paulo, como a gente atende o estado todo, pode ter algumas coisas pontuais, principalmente a parte de meio ambiente, mas até que, como eu falei na fala inicial, é um projeto ter um núcleo de meio ambiente mais específico com essas ações, porque é uma demanda crescente, né? E ter também essa comunicação com os municípios, né? E fazer essas ações integradas. E por último, parabenizar o trabalho da Polícia Rodoviária Federal. Eu, enquanto delegado, fiz algumas ocorrências e tenho informação e conhecimento da quantidade de animais que vocês acabam aprendendo no trajeto, né, de outros estados para cá, então só parabenizar e agradecer. Vou passar agora a palavra para o deputado Márcio Nakashima. Bom, boa tarde aos senhores, muito obrigado pela presença. Eu tenho algumas, na verdade são bastante perguntas, e eu vou fazer algumas aqui que eu julgo mais importante e gostaria de depois poder encaminhá-las algumas, e se o senhor pudesse, em outro momento, encaminhar para nós aqui. A Polícia Ambiental já está à disposição. Se eu puder encaminhar, a gente responde. Ok, obrigado. Major, o senhor falou sobre vendas de animais silvestres, né, aqui na capital e dentro do estado de São Paulo. Onde são essas feiras do rolo? Senhor? Quais são os locais onde são mais apreendidas? Os comércios regulares de animal silvestre, geralmente tem na Feira do Rolo lá em Itaquera, tem perto da região de Cupecê, tem alguns locais que já são conhecidos por parte do policiamento ambiental, e nós fazemos um monitoramento, como é uma feira geralmente semanal, semanalmente nós estamos lá monitorando essas feiras aí para inibir comércio desses animais silvestres. E aí o senhor falou sobre as anilhas, né? Que algumas são falsas e outras... Como eu, um cidadão normal, comum, vou conseguir identificar que uma anilha ela é verdadeira ou falsa? Nessas feiras irregulares, geralmente são animais silvestres sem anilha. Geralmente tem a anilha falsificada nos criadores amadoristas de passeriformes. Lá eles tentam esquentar algum animal... e é difícil se você não tiver o equipamento adequado, um paquímetro para verificar o diâmetro, a espessura da anilha, você não consegue verificar se ela é verdadeira ou falsa. Existe um treinamento técnico por parte do policiamento ambiental aos seus membros para poder ter essa noção que existe alguma irregularidade durante a fiscalização. Então, praticamente impossível... Para quem não conhece, fica difícil. Um cidadão normal identificar se aquele animal é de origem, né, legal ou não. Tá. E, bom, deixa eu ver aqui. Em relação, quando os senhores recebem uma denúncia de maus tratos, existe algum protocolo para a Polícia Ambiental chegar a esse local da denúncia? Quando constatado que um animal chegou no local, constatado que lá existe um animal em situação de maus tratos,
né? Todos os animais são retirados desse local ou somente aquele animal que está naquela situação que foi verificado maus tratos? E se é feito algum laudo descrevendo o que está acontecendo com esse animal, e se esse laudo ele é feito de forma individual ou é feito um laudo geral do local onde o animal está sofrendo os maus tratos. Existe chego num criador, né, e lá tem os 100 animais, chego e 10 são identificados em situação de maus tratos. É feito um laudo para cada animal? Todos os animais são retirados desse local ou somente aqueles 10 que foi identificado a questão dos maus tratos? Depende muito das circunstâncias no momento da ocorrência lá. Questão da constatação no laudo, às vezes nós temos que pedir colaboração de veterinários para ir até o local e atestar a situação. Porque nós temos um treinamento com relação ao nosso efetivo para que eles tenham uma noção do que seria as questões de maus tratos. Só que isso precisa ser validado depois. Entendi. Essa ocorrência, no caso, a gente leva para uma delegacia, o delegado vai acionar a perícia para comparecer e atestar que, de fato, aquilo foi questão de maus tratos. Com relação à destinação, vai ter que verificar muito as condições. Às vezes o animal está lesionado, ou teve uma briga interna lá entre os próprios animais. Aí depende muito da situação. Vai ter que pegar esses animais que estão machucados, tira, mas dependendo da situação que estão os outros, e se a gente verifica que o local que está fazendo a criação tem suporte para manter, a gente acaba deixando, mas depois a gente mantém o monitoramento para verificar se de fato ele está cuidando bem desses animais. O grande problema nosso é com relação à destinação. A gente hoje ainda carece muito do apoio de ONGs, de voluntários para poder fazer essa destinação. Isso é uma coisa importante, como ele falou na questão de destinação de animais silvestres que são apreendidos em rodovias. A gente também tem animais domésticos nessa região. E para nós termos locais, seria interessante que tivesse alguma gestão municipal ou estadual para a gente destinar. Eu espero que com esse novo sistema estadual de proteção, de defesa dos animais domésticos, tenha soluções para isso aí. Major, mas só 2 perguntas aqui. Tá. Uma que surgiu agora, que o senhor está falando. Existe um protocolo, uma norma, uma lei que tipifica o que é maus tratos, o que é um animal... Nós temos uma resolução do Secretaria do Meio Ambiente que define as situações de maus tratos. Animal sem abrigo, animal sem alimentação, sem água, animal mais de 6 horas trabalhando, puxando uma charrete, exemplo. Então, são circunstâncias que a gente tem que observar, que a própria resolução, uma resolução do Secretaria do Meio Ambiente, ela define que aquilo é uma questão de maus tratos. Tá, e só para finalizar, quando o senhor recebe essa denúncia, o senhor vai até o local onde está, né, o local denunciado. Existe para o senhor adentrar nesse local, é necessário uma autorização judicial? É necessário algum tipo de autorização do judicial? Ou o senhor chega no local, o proprietário fala, não, aqui não vai entrar sem autorização judicial, e aí o senhor precisa de... Como é que funciona? Ele pede para que o advogado compareça? Como que funciona esse trâmite de verificação, de adentrar esse local? Quando se trata de uma residência, a gente tem que ter a permissão de um responsável adulto lá, maior de idade, para poder adentrar, né? Isso aí, na Polícia Ambiental, a gente tem um procedimento lá, inclusive, durante o atendimento da ocorrência, de pegar essa autorização por escrito dele. Porque é uma questão que é constitucional o abrigo da casa dele, né? Então a gente não pode ficar adentrando sem a permissão do responsável. Mas a maior parte do pessoal autoriza, porque às vezes ele fica até incomodado, porque a maior parte das vezes, como ele já até falou, né, mais de 99% são infundadas essas denúncias. Às vezes carece de uma pequena orientação da pessoa que não está deixando a água adequada, que às vezes o abrigo não está bom, que a gente orienta, e geralmente quando a gente percebe isso aí, a gente pede para voltar para dar uma olhada. E o pessoal, geralmente, eles
tem atendido a nossa solicitação de ajustar aquele momento lá para poder evitar que incorra em crime. Tá. Bom, eu já ouvi falar que era a última, mas essa pergunta eu sempre faço aos nossos convidados aqui. Eu gostaria de ouvir a opinião de cada um. Qual a opinião dos senhores em relação à venda de animais? Eu acho que é um mercado, primeiro, crescente, né? Eu sou veterinário de formação. Eu acho que pode ser ocorrido, mas sempre com a devida fiscalização, autorização dos estabelecimentos, principalmente essa parte de proteção animal, né? Com cuidado, como deve o espaço, a alimentação. Então, se for feito, eu acho de uma maneira adequada, eu acho que tem um mercado, hoje os pets cada vez mais crescentes na vida de todos, né? Então eu acho que pode ser feito, mas sim, sempre com uma fiscalização adequada. Concordo com a opinião dele. Ainda acrescento com relação a criadores amadores ou até criadores de animais silvestres, porque nós temos aí uma questão de banco genético de animais. O pessoal acaba criando, porque alguns animais já na natureza já estão em processo de extinção, infelizmente, e na mão desses criadores, ele consegue manter essa espécie viva. Então a gente não pode pensar se você não tem uma forma de ter algum rendimento, ninguém vai cuidar. Então o pessoal precisa ter esse pensamento. É uma coisa que eu percebo, e se tivesse só depender, infelizmente, só da natureza, muitas espécies estariam já extintas. É uma coisa complementar, mas a gente tem que ter o controle para evitar que exista o tráfico irregular. Tá? Bom, também concordo com todos. Tendo essa fiscalização, a rastreabilidade de todos esses animais, eu acho que não teria problema. Mas o importante é ter a consulta, uma forma de você consultar, acompanhar e estar direto essas pessoas prestando conta a nós da polícia, a polícia ambiental, a zoonose, para que um órgão fiscalizador constante. Porque o Major colocou, o cara é amador, mas ele tem um com anilha e 10 sem anilhas. Então, por isso que tem que ter essa fiscalização. Nós já pegamos vários transportes. Eu estou com documentação aqui com anilha, mas na hora que você vai aprofundar nas fiscalizações, aí você vê dentro de caixas de som e veículos, alguns sem anilhas. Então, tem que ter essas fiscalizações nesses que estão regulamentados também. Aí não teria problema nenhum. E é difícil, sim, para o senhor, que quando faz uma abordagem dessa, um animal está com anilha, o senhor consegue identificar, como o Major falou, que é difícil essa identificação? É difícil as fiscalizações. Nós temos policiais já aptos a fazer essas identificações, mas hoje, com esses grupos de WhatsApp, nós conseguimos até chegar nas pessoas, se são pessoas suspeitas de crimes, que quando nós temos banco de dados, as consultas entre os estados, você coloca o animal que está sendo transportado e as anilhas, e ali o pessoal faz a consulta e nos retorna. Tá bem. Bom, presidente, eu vou caminhar as demais perguntas por escrito e, por enquanto, obrigado, viu, senhores? Muito obrigado mesmo. Perfeito. Obrigado, deputado. Bom, eu tenho mais uma pergunta em relação a essas denúncias que chegam através da Delegacia Eletrônica de Proteção Animal. Elas são todas encaminhadas aos senhores atualmente? Só para confirmar essa. Elas são encaminhadas para as delegacias de polícia e para o policiamento ambiental. Certo. Então, por exemplo, dessas denúncias, a pergunta que eu ia fazer é quantas, ou se o senhor teria a informação de percentual ou em número, enfim, de denúncias relacionadas com canis, sejam eles clandestinos, sejam eles, vamos dizer assim, não clandestinos, mas com problemas aí de gestão, e se essas denúncias chegam até a Polícia Ambiental ou vão para outro órgão. Existem essas ocorrências, eu não tenho quantitativo agora, a gente pode até levantar depois para o senhor, mas esse tipo de ocorrência entra no sistema e o pessoal faz o atendimento. Já. E vai para a Polícia Ambiental, via de regra? Vai para a Polícia Ambiental, como pode também ir para a Delegacia de Polícia local. Do município. Correto. E queria só colocar uma questão aqui para
para discussão, foi uma das convidadas aqui, uma médica veterinária, ela sugeriu, eu sei que os senhores falaram até o contrário disso agora, mas mais para colocar esse debate e a gente conseguir construir um contraponto, um argumento contrário ou não, enfim, ela colocou o seguinte, que a lista, né, de animais silvestres que podem ser comercializados, etc., a proposta dela seria que a lista fosse lista zero, né? Ou seja, não tivesse nenhum animal que pudesse ser comercializado, como uma estratégia até de facilitar o controle, reduzir o tráfico, né? E aí ela linkou também na questão da lavagem de dinheiro que se utiliza através do tráfico, enfim. Queria mais que os senhores, né, colocassem essa questão dentro de um contexto, onde que esbarraria. Lógico, o senhor colocou também a questão do banco genético, né? Mas, enfim, fale um pouquinho a respeito disso, por favor. Quer falar alguma coisa? Então, como o Major até falou, tem muitos animais, não só em questão do banco genético, mas principalmente nas apreensões, muitos vêm muito machucado, ou é uma espécie que não ocorre naquela região e não pode ser nem ser solto outra vez. Então, eles precisam de um cativeiro, eles vão precisar ou do centro de triagem, ou dos criadores conservacionistas, que existem os comerciais, mas existem hoje os mantenedores de fauna e os conservacionistas, que são aquelas pessoas que mantêm os animais, não vende, não comercializa, ele mantém como se fosse um zoológico particular. Ele mantém isso para a União, com custos da própria pessoa, e na verdade, a União precisa disso, porque o que vai fazer com todos os animais machucados se não pode comercializar? Então, na verdade, eu não concordo totalmente, porque precisa de locais para destinar esses animais, né? E tem muitos criadores do mesmo jeito, o Major pode falar, mas com certeza existem também muitos criadores sérios. Não existe, né? A gente às vezes acaba generalizando que só parte do pressuposto que todo mundo que cria animal pode estar fazendo uma coisa irregular. Eu acho que não é, acho que é talvez esse caminho, né? Tendo bem-estar animal, espaço, condições adequadas, eu acho que isso pode ser feito sem o menor problema. Concordo com as palavras dele nesse sentido. Acho que não tenho mais nada a acrescentar em relação a isso. Bom, também concordo. E nós temos que pensar que os animais, nós dependemos da natureza. Hoje nós não damos conta nem de cuidar da natureza de uma ilha onde eles vivem. Então, imagina, retira esses animais que estão feridos num lugar desse e vão colocar onde? Então, essas pessoas que criam, são sérias, acho que não teria problema nenhum. O problema mesmo são as pessoas que trabalham na informalidade. Eu também concordo, porque... Consegue abarcar tudo. Exato, o Estado... O Estado, infelizmente, ele não consegue abarcar todas as situações. Ineficiente. Ele precisa de um apoio por parte da sociedade. Mais alguma pergunta, algum comentário? Os senhores têm alguma consideração a colocar? Bom, então, quero agradecer mais uma vez a presença dos senhores, senhor Major Emerson, o perito Dr. Adriano Mari Pascotto e também o superintendente Valmir Cordelli, e agradecer os senhores deputados aqui presentes, a população, representantes, também cumprimentar algumas pessoas da Causa Animal, Roberta Wright, a João Arthur, Rodolfo Oliveira, enfim. E, claro, vamos seguir aqui com a nossa CPI. Muito obrigado. Tem uma nova data, Bruno, da próxima convocação? Daqui a 15 dias, daqui a 2 semanas, nesse mesmo novo horário. Esse... Perfeito. Obrigado. Eu que agradeço.